Bom dia, queridos. Mais uma vez estamos juntos, meditando um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar um pouquinho em uma fala de Jesus que é pouco interpretada, aliás, interpretada de maneira errônea, né? Mas vamos esclarecer um pouquinho. No momento que Jesus afirmou, quando ele estava se despedindo dos discípulos, né? Ele já tinha ressuscitado e já tinha passado por aquela aflição de remissão do pecado do mundo. Então ele estava se despedindo dos discípulos. Em um determinado momento ele falou: olha, vocês farão obras maiores das que eu fiz e faço, né? Porém, a gente olha, a gente vê e ouve essa fala de Jesus e interpreta como se nós tivéssemos condições de fazer obras maiores que ele, no sentido de obras mais grandiosas, obras assim mais em destaque maiores do que ele fez, que foi dar vista aos cegos, surdos ouvem, coxos andam, né? Então essas coisas assim, andar sobre as águas, todas essas coisas grandiosas que Jesus fez. Então a nossa mente né, pouco compreensiva nesses assuntos, acaba interpretando de forma errônea aquilo que o mestre falou. O mestre não disse obras maiores nesse sentido. Quando ele disse que faríamos obras maiores, ele estava dizendo que obras maiores no sentido de volume de obras. Ele não estava falando na definição de obras, porque por mais que nós nos entreguemos, por mais que nós crescemos em entendimento, por mais que nós deixemos o Espírito Santo agir em nós com toda a totalidade, nós jamais chegaríamos acima de Jesus. Nunca seria possível isso. Jesus é Deus. Nós nunca seríamos. Como ele fala, o servo não é maior que o seu senhor. Então isso ele já deixou claro nas suas próprias palavras. Mas o que Jesus estava falando é que a população da terra, na época que Jesus estava ministrando, ela era cerca de 1% do que é hoje. Ou seja, nós temos hoje cerca de 100 vezes mais, eu não sei esse número exato, mas presumo que seja mais ou menos isso, por algumas pesquisas que eu fiz, 100 vezes mais hoje nós temos de pessoas na Terra. Ou seja, quando Jesus estava falando em coisas maiores, falando, vocês terão bilhões e bilhões de pessoas a mais, onde vocês poderão continuar aquilo que eu fiz. Esse volume que Jesus estava dizendo. E nós interpretamos totalmente errado aquilo que ele falou, né? Então, esse alerta é para que você saiba que você ainda pode fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Jesus fez obra em um mundo que existia cerca de 8 milhões ou menos de pessoas naquela época. Na região que ele estava, não dava 10% desse volume, né? Então o mundo naquela época devia ter essa faixa etária, em torno de 8, 10 milhões de pessoas. A gente não tem esse número exato, mas o mundo todo tinha esse volume de gente. Hoje nós percebemos que nós já bateu mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Entendeu? Então, para a gente ficar alerta a isso. Um grande abraço e até a próxima.